Olá, sejam bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa quarta e penúltima aula do nosso estudo de Cristologia, quem é Cristo. Hoje nós vamos falar sobre quem é Cristo, de Atos a Apocalipse. Essa é a nossa quarta aula, nós já tivemos 3 aulas. A primeira aula foi sobre quem é Cristo na Trindade, depois nós falamos sobre quem é Cristo no Antigo Testamento. Semana passada nós falamos sobre quem é Cristo nos Evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre quem é Cristo de Atos a Apocalipse. Semana que vem nós teremos nossa última aula desse estudo de Cristologia, que é a nossa aula de quem é Cristo, quem eu sou em Cristo, né? Então a nossa aula para fechar vai ser uma aula sobre qual é a nossa identidade em Cristo. Deixa eu só abrir minhas notas aqui e a gente já começa. Como sempre, a quem está chegando, seja bem-vindo. Nossas outras aulas estão no nosso canal do YouTube, youtube.com/Francine Veríssimo. E também no nosso Instagram do Graça em Flor. E a primeira aula, como vocês sabem, eu fiz no lugar errado, então tá no meu Instagram pessoal. Mas todas elas estão no YouTube. E nós temos o link nos destaques do Graça em Flor no Instagram, tá bom? Como sempre, eu vou ficar olhando para baixo aqui na tela do YouTube. Então, vamos começar. No final, a gente tem o nosso sorteio de sempre. Sorteio dos estudos do Graça em Flor, para quem ficar com a gente até o final. E os recursos que eu usei para essa aula, basicamente, foi o livro, desculpa, não é o livro, a palestra da autora Jen Wilkin, na conferência Proclaim Truth desse ano. Proclaim Truth de 2021, eu usei a palestra dela sobre quem é Cristo de Atos e Apocalipse. Eu usei muito do que ela falou e algumas outras coisas de algumas outras fontes. Bom, vamos começar. Quem é Cristo de Atos e Apocalipse? Semana passada a gente falou sobre quem era Cristo nos evangelhos, então a gente passou do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e a gente começou a conversar sobre quem é Cristo na Nova Aliança, né? Que a gente falou que testamento significa nada mais do que aliança. Então, no Novo Testamento, a gente vê a nova aliança que Deus faz, agora não mais só com os israelitas, mas uma aliança estendida agora a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, começa com os evangelhos, 4 evangelhos, o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então, na aula passada nós vimos quem é Cristo nos evangelhos. E hoje a gente vai ver a continuação do Novo Testamento da Nova Aliança, que são os livros de Atos a Apocalipse. É claro que existe muita coisa que a gente poderia falar. A gente poderia fazer uma aula só sobre quem é Cristo em Atos, quem é Cristo no livro de Romanos, quem é Cristo, sei lá, em todos os livros do Novo Testamento. Então, é uma tarefa muito grande tentar explicar quem é Cristo de Atos até Apocalipse, porque tem muita coisa entre esses dois livros, né? Mas a gente vai fazer um apegado geral, um apanhado geral, e vamos tentar resumir o máximo que der, tá bom? De maneira que ainda fique explicativo e introdutório. A Jane Wilkin falou na palestra dela que eu citei, da conferência Proclaim Truth, ela falou uma coisa que eu não sei se ela que inventou, mas que eu achei muito didática. Ela disse o seguinte: se você está anotando, tenta anotar aí, se você não conseguir anotar, tudo bem, depois você volta e assiste a gravação. Ela diz o seguinte: no Antigo Testamento, nós vemos o seguinte: no Antigo Testamento, o Messias está vindo. Nos Evangelhos, o Messias está aqui. Em Atos, o Messias é proclamado. Nas Epístolas, o Messias é explicado. Em Apocalipse, o Messias está voltando. Então eu vou repetir. No Antigo Testamento, o Messias está vindo. Nos Evangelhos, o Messias está aqui. Em Atos, o Messias é proclamado. Nas Epístolas, o Messias é explicado. Em Apocalipse, o Messias está voltando. Eu achei que foi bem didática essa forma que ela separou. Então, hoje nós vamos falar sobre o Messias proclamado em Atos, o Messias explicado nas Epístolas e o Messias que está voltando em Apocalipse. Bom, o Credo dos Apóstolos é algo que eu acredito que resume bem tudo aquilo que a gente vê na Nova Aliança, no Novo Testamento. O Credo dos Apóstolos, ele é um credo doutrinário, né, que é inscrito aquilo que nós cremos, né, isso daí que vem o nome de credo, né, aquilo que nós cremos.
E ele se chama Credo dos Apóstolos não por ter sido necessariamente criado pelos apóstolos em si, mas por resumir a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinaram doutrinariamente. Então, a doutrina apostólica, ela está resumida no Credo dos Apóstolos. E o Credo dos Apóstolos é dividido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu vou ler para vocês a tradução em português do Credo dos Apóstolos, porque eu acredito que ela resume bem, como eu disse, essa parte bíblica do Novo Testamento, dos Evangelhos e Apocalipse. Eu vou ler somente a parte sobre o Deus Filho, que é quem nós temos estudado. Eu tirei essa tradução para o português de uma aula do Franklin Ferreira, que ele fez numa das conferências da Fiel, e ele tem um livro chamado Credo dos Apóstolos, que eu acredito que saiu pela Fiel. Então, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre essa doutrina, eu nunca li o livro, mas eu conheço, o pouco que eu conheço do Franklin, eu acredito que seja um bom livro. Mas o Credo dos Apóstolos diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os mortos, os vivos e os mortos. Quando a gente vê o Credo dos Apóstolos, a gente vê que ele resume bem tudo aquilo que eu tenho falado. Lembra que se você me segue no Instagram, você viu que eu falei, eu quero uma camiseta aqui escrita nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu. Porque a gente tem falado que essa é a trajetória da vida de Cristo e às vezes a gente esquece da ascensão, enfim, a gente foca numa parte só. Mas o credo, ele traz tudo isso, né? Ele traz o nascimento da Virgem, ele traz a crucificação, na verdade não fala muito da vida, né? Fala da ressurreição, subiu aos céus, a ascensão, e está sentado à direita do Pai, de onde há de voltar. Então tem também a volta, né? Depois da ascensão. Então, acho que o Credo dos Apóstolos é bacana a gente citar, porque ele resume o que a gente tem visto sobre Cristo no Novo Testamento. Bom, mas vamos lá. Quem é Cristo de Atos e Apocalipse? Vamos começar com Atos. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, eu demorei muito, na verdade, porque quando a gente cresce na igreja, como eu cresci, apesar de que eu me converti verdadeiramente com 16 anos, mas quando a gente cresce na igreja e aprendendo as coisas da igreja, certas coisas acabam tomando uma forma que você não para pensar no que significa, né? E para mim, Atos era o nome do livro. Era Atos. Nunca parei para pensar no que significa Atos. E Atos dos Apóstolos, significa aquilo que os apóstolos fizeram, os atos deles, as ações. E eu achei que, sei lá, era o nome, Atos, né? Mas Atos dos Apóstolos, então, é o livro que vem depois dos evangelhos para nos contar os atos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram. A palavra-chave do livro de Atos é testemunho ou testemunha. O que significa testemunho? Testemunho é um depoimento, né? É uma narração fiel de algo que alguém viu, vivenciou ou viu. Né? Quando a gente diz que existe uma testemunha de um caso, é porque ela tem algum tipo de experiência com aquilo que aconteceu, que está sendo julgado, e por isso ela vai dar o testemunho dela que espera-se seja fiel, seja real. Então, no caso, Atos dos Apóstolos descreve aquilo que aconteceu com os cristãos, ou seja, com aqueles que criam na pessoa de Cristo, depois da morte, ressurreição e ascensão dele. Então, ele resume, ele traz, não resume, né? Ele traz aquilo que as testemunhas viram, as testemunhas oculares, e disseram a seu respeito, e como isso mudou a vida delas. Então, é isso que é o Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, que a gente já viu na nossa aula passada, né? Que escreveu também o Evangelho segundo Lucas. Lucas, que não foi uma testemunha ocular daquilo que Cristo durante o ministério terreno de Cristo, mas que ele foi quem escreveu o relato de testemunhas oculares. E ele foi uma pessoa bem próxima do apóstolo Paulo. E ele escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos para a pessoa que ele chama de Teófilo, que os teólogos vão aí diferenciar. Alguns teólogos dizem que Teófilo era uma pessoa, alguns teólogos dizem que Teófilo significava aquele que é amado de Deus ou algo assim. Então pode ser que fosse um termo para pessoas que fossem cristãs, enfim. Ou seja uma pessoa ou não, não importa. Lucas escreveu com essa pessoa em mente, e ele escreveu tanto o Evangelho segundo Lucas quanto Atos dos Apóstolos. Então, o que aconteceu? Jesus viveu, morreu, como a gente falou, ascendeu. Quando ele ascende, os apóstolos ficam naquela, né? E agora?
ele morreu, primeiro que ele morre aí naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição. Os apóstolos ficam naquele. Eu estava literalmente lendo para a véspera essa manhã no livro de histórias bíblicas infantil, que os amigos de Jesus, os seguidores de Jesus, ficaram naquele momento de tristeza, porque eles acharam que ele tinha morrido. Né? Então foram 3 dias de muita angústia. Eles pensaram que tudo que eles tinham aprendido, que toda a crença que eles tinham colocado nele como Messias, tinha sido em vão, porque ele tinha morrido numa cruz romana. E aí, Jesus volta, né? Ele ressurge, ele volta ao seu próprio corpo, agora glorificado, mas no seu próprio corpo. E ele aparece de volta aos apóstolos e também a outras testemunhas, né? E aí ele aparece, ele conversa com eles, ele dá a grande comissão, né? E aí ele ascende. E os apóstolos veem, fisicamente veem Jesus subir de volta aos céus, né? Então eles veem a ascensão. E aí Jesus ascende e agora? O que a gente faz? Agora nós permanecemos aqui, ele ascendeu, mas a gente ainda está aqui. Então, Atos é um livro que vai nos dizer o e agora, né? Ele ascendeu e agora. A gente vê então que Jesus envia o Espírito Santo, ele mesmo disse, né? Que ele iria, que ele subiria de volta, mas que ele enviaria o Espírito Santo. E que era melhor que ele fosse para que o Espírito Santo pudesse vir. Porque eu falei em uma das aulas, né? O que é melhor do que Jesus andando ao nosso lado? É o Espírito dentro de nós. E eu queria ler para vocês a passagem nas palavras do próprio Jesus acerca do Espírito, depois da ascensão, né, o que o Espírito viria. Ele disse em João 16, de 5 a 8. Agora que eu vou para aquele que me enviou, então agora que o Filho volta ao Pai, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Atos é depois da ascensão, aí a gente vê em Atos 2 o Pentecostes, que era uma festividade, e no dia do Pentecostes o Espírito Santo desce, e os apóstolos então recebem o Espírito Santo. Os cristãos ali recebem o Espírito Santo. Então, em Atos, Jesus, né, que a gente está vendo quem é Cristo em Atos, Cristo não está mais presente fisicamente. Ele está de volta aos céus, assentado à direita do Pai, mas o Espírito é enviado. Então, Cristo não está mais presente fisicamente na narrativa a partir daqui. Desculpa. Eu vi quando faz barulho quando a gente bebe água. Bom, vocês lembram do que a gente tinha falado em uma das nossas outras aulas sobre os nomes de Cristo? A gente falou sobre Senhor, Jesus e Cristo, né? Senhor, Jesus e Cristo. Então eu queria separar para vocês, porque aqui é que a gente começa a ver esses nomes separados em relação ao Novo Testamento. Na encarnação, ele é Jesus. Na encarnação, ele é Jesus. Na ressurreição, ele é Cristo. Na ressurreição, ele é Cristo. E na ascensão, ele é Senhor. Na ascensão, ele é Senhor. Quer dizer que ele é só Senhor na ascensão, só Cristo na ressurreição? Não. É que esses momentos da vida dele trazem à luz, trazem vida a esses títulos e a esses nomes. Como a gente já tinha falado, Jesus é o nome de nascimento dele, é o nome comum, é o nome da humilhação, né? Do momento de encarnação. É o nome humano dele, é Jesus. Então, na encarnação, ele é Jesus. Na ressurreição, ele é Cristo, porque Cristo é a palavra grega para Messias, lembra que a gente aprendeu? E na ressurreição ele prova que ele é o Messias, ele prova que ele é o prometido, que podia não só morrer pelos pecados, mas ressuscitar. Então, na ressurreição, ele é realmente o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, poderoso sobre a morte. E na ascensão, ele é Senhor, porque agora ele está reinando como Senhor de todo o universo. Senhor no sentido de poder, no sentido de reinado, no sentido de que ele está acima de todos e todas e tudo, como a autoridade máxima do universo. Então, na ascensão, ele é Senhor, porque é quando ele ascende para se assentar no seu trono. Por isso que a gente diz, na encarnação ele é Jesus, na ressurreição ele é Cristo, na ascensão ele é Senhor. É só uma forma didática da gente entender a relação dos momentos da vida dele com os títulos. E a gente vê em Atos sermões, né, dos apóstolos, dos cristãos, a gente vê sermão, a gente vê a defesa de Estevão, a gente vê sermões e pregações de Pedro, pregações de Paulo. Em todas essas pregações a gente vê essa sequência, essa coerência
nessa linha daquilo que a gente já falou várias vezes, e eu quero que vocês lembrem, essa questão do nascimento, da vida, da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão. Essa é a ordem que Estevão, Pedro, Paulo, eles pregavam, e deve ser a ordem que nós pregamos também o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho lembrando, né, de toda a existência de Jesus, do Senhor Jesus Cristo como um todo. A gente não pode pregar só o humano ou só o senhorio eterno. Enfim, nós temos que trazer essa visão holística, não sei como fala em português, de tudo, né? Esse era o padrão das pregações, das defesas das pessoas no livro de Atos, e precisa ser também a nossa, tá bom? Bom, então isso é Cristo em Atos. A gente vê que Cristo em Atos, ele está não mais presente fisicamente, mas o Espírito ele envia, e agora ele comandou, né, na grande comissão, que o seu povo, aqueles que creem nele, que os seus apóstolos e os cristãos se espalhassem e pregassem o evangelho, né? Essa é a grande comissão, fazer discípulos. E em Atos dos Apóstolos a gente vê que isso começa a acontecer. Quem é Cristo nas epístolas? As epístolas também é uma palavra cristonesa, né? Do cristanês, que muitas vezes a gente nem sabe o que significa, né? A gente fala, epístola de Romanos, mas a gente não sabe o que epístola significa. Epístola significa carta. Elas são cartas. Cartas como nós entendemos, no sentido de que tinha um destinatário, tinha a pessoa que escreveu, que eu esqueci o nome, e tinha um destinatário. E não exatamente da forma como nós vemos cartas hoje, porque é uma coisa cultural, né? A gente coloca no envelope, a gente coloca o endereço aqui, a gente começa com querido fulano, termina com assinado fulana. Eles tinham outro tipo de estrutura. E é muito importante quando a gente lê a Bíblia, que a gente reconheça não somente o tipo literário daquele livro que nós estamos lendo, é uma narrativa, é um livro poético, é um livro apocalíptico, é um livro profético, é um livro narrativa histórica, é um livro de epístola. É importante entender não somente isso, mas como também entender que as epístolas, as cartas daquela época, eram diferentes daquelas cartas que nós temos hoje. Então a gente não pode esperar receber ou ler essas cartas exatamente como nós lemos cartas hoje. Mas enfim, epístolas são cartas. Nós temos 21 epístolas do Novo Testamento, com diversos autores. A maioria das epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, ele tem a autoria de 13 das 21 epístolas do Novo Testamento. Então, nós temos também a carta de Tiago, a carta de Pedro, de João e de Judas. E esse Judas não é o Iscariotes, é o Judas, meio-irmão de Cristo, meio-irmão de Tiago, que também escreveu a outra epístola. E aí nós temos as epístolas a epístola aos Hebreus, que não há consenso de quem foi que escreveu, né? Não vou falar aqui a minha teoria, mas não há consenso de quem escreveu Hebreus. Mas essas são as epístolas, 21 epístolas do Novo Testamento. É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que as epístolas não foram escritas a indivíduos. Algumas foram, né? Como, por exemplo, a epístola a Filemão, a epístola a Timóteo, a epístola a Tito, mas, se eu não me engano, até mesmo Tito e Timóteo foram escritas para serem lidas na igreja. Posso estar errado. Mas a maioria das epístolas foram escritas a igrejas, a comunidades, a cristãos como um grupo. Então, elas têm esse senso comunitário. Mas a gente tem o costume de ler as epístolas de maneira muito individual, né? A gente pensa assim, tá escrito lá na epístola X ou Y, isso se aplica a mim como pessoa, como indivíduo. Então a gente lê as epístolas com essa visão individual, mas elas são cartas não a um indivíduo, em sua maioria, mas a comunidades. Então, quando nós lemos essas epístolas de forma a pensar naquilo que elas ensinam a nós como igreja e não a mim como Francine, como indivíduo, a gente passa a ver elas de maneira um pouco diferente. Geralmente, os comandos que a gente vê nas epístolas, eles são não comandos a você, mas a vocês, como comunidade, como igreja. A gente precisa retomar esse senso de comunidade, esse senso de igreja, de coletivo, que existia na época do escrito bíblico, né? Eu estou fazendo um estudo chamado Jesus and Women, da Christy McLeland, e ela fala, a gente precisa tirar os nossos olhos de pessoas do oeste, do século XXI, e a gente precisa colocar os nossos óculos daquele século, daquela época de Oriente Médio. Então a gente precisa enxergar a Bíblia
pelas lentes da cultura pela qual ela foi escrita e a qual ela foi escrita, né. Então era uma cultura a cultura, do Oriente Médio até hoje é uma cultura muito coletiva, uma cultura muito de comunidade, muito de hospitalidade, então a gente não pode ler de forma individual como a gente geralmente faz, especialmente com as epístolas, porque elas foram escritas de maneira coletiva. As epístolas, elas nos apresentam aquilo que é um conceito que os teólogos chamam do já, mas ainda não, já ou ainda não. Already but not yet, em inglês. Que é uma ideia de que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. É a ideia do já, mas ainda não. É, a melhor maneira da gente pensar nisso é o seguinte: nós já fomos salvos, nós já estamos salvos, o sangue de Cristo já nos salvou. Mas nós ainda não estamos completamente livres desse corpo de miséria, não é? Nós estamos presos ainda nesse corpo de pecado e é por isso que os crentes ainda pecam, né? Nós, como cristãos reformados, cremos que os crentes ainda pecam, mas que nós não estamos mais sob o poder do pecado. Meu pastor do Brasil falava bastante isso. Nós não estamos mais sobre o poder do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado. E nós não temos mais a pena do pecado. Então, é essa ideia do já, mas ainda não. O teólogo Daniel Dunlap, ele definiu isso, é uma frase um pouco complicadinha, mas eu acho que ajuda a gente a pensar. Eu traduzi de maneira livre aqui, tá? Eu vou ler para vocês aquilo que o Daniel Dunlap diz sobre o já, mas ainda não. Os cristãos desfrutam do já da expiação, remissão de pecados, adoção de filhos, habitação do Espírito Santo, etc. Tudo isso nós já temos. No entanto, há um sentido em que não veremos essas realidades em sua totalidade até o último dia. Isso está em 1 João 3,2. E assim, eles sempre permanecem objetos da fé. Essas realidades permanecem objetos da nossa fé. Nós precisamos ter fé de que um dia elas estarão completamente completas. Completamente completas. Uma perspectiva pessimista para o futuro coloca uma ênfase indevida no ainda não do reino de Cristo, negando implicitamente o seu já. Os cidadãos do reino devem trabalhar não na expectativa da derrota, mas na confiança da vitória. A derrota de Satanás ocorreu há 2000 anos. Sua condenação final é certa, conforme Apocalipse 20, 10. No entanto, nosso otimismo deve ser moderado, lembrando que a erradicação do mal está reservada para o último dia, em Apocalipse 20, 14. A tensão do já, mas ainda não, está subjacente a toda a mensagem do Novo Testamento. Compreender essa tensão nos fornece o equilíbrio necessário para aplicar seus ensinamentos a todos os aspectos da nossa experiência cristã. Então, essa é uma frase do Daniel Dunlap. Então, significa o seguinte: nós não podemos pensar de forma derrotada, né, de forma derrotista, sei lá se essa é uma palavra, uma perspectiva pessimista, de que nós focar demais no ainda não. Nós ainda pecamos, nós ainda não somos completamente glorificados, nós ainda não. Nós precisamos viver de maneira a saber que, como ele disse, a derrota de Satanás já ocorreu 2000 anos atrás, mas uma perspectiva vitoriosa que é também moderado, um otimismo moderado, sabendo que a erradicação total do mal está reservada para o último dia. Então é uma tensão, né? É uma tensão que os cristãos vivem do já, mas ainda não. E por que eu trago isso? Porque as epístolas falam muito disso, é o que esse teólogo disse, né? Que é o já, mas ainda não está subjacente a toda a mensagem do Novo Testamento. E nas epístolas a gente vê o quê? As igrejas às quais as epístolas foram escritas viviam nessa tensão do já, mas ainda não, assim como nós também vivemos no já, mas ainda não. Né? Nós também vivemos ainda nessa época de já, mas ainda não. E era também a mesma época que a igreja vivia. Então, quando eu digo que nós precisamos olhar para a Bíblia, sabendo que ela não foi escrita exatamente para nós não somos os remetentes originais da Bíblia, né? Nós não somos aqueles que recebem a audiência original da Bíblia, mas que nós estamos no mesmo momento em que as igrejas das epístolas estavam. Nós continuamos vivendo no já, mas ainda não. Jesus já ascendeu, mas ele ainda não retornou.
o reino dele já foi inaugurado, ele está sentado no trono, mas ainda não foi completamente consumado. O diabo ainda está trabalhando nesse mundo, o diabo ainda não foi completamente jogado no lago de fogo. Nós temos a promessa que isso vai acontecer, e é isso que o Daniel Dunlap diz aqui, né? O diabo já foi derrotado 2000 anos atrás, mas ainda não está consumado que ele foi jogado no lago de fogo. Ele ainda está livre para reinar sobre esse mundo, né? No sentido de que ele tem a posse do mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Então, espero que tenha ficado claro. É um conceito teológico bem complicado, é um conceito teológico profundo, é um conceito teológico difícil de entender, mas que acaba afetando toda a nossa vida cristã, né? Nós vivemos no já, mas ainda não. E nos ajuda a dizer nos ajuda a pensar nessa ideia de que as igrejas para as quais as epístolas foram escritas também viviam no mesma tensão do já, mas ainda não. Então, muito do que foi escrito nas epístolas se aplica ainda a nós de maneira que nós também somos pessoas que vivem nesse já, mas ainda não. Acho que eu não aqueci minha voz suficiente dessa vez. As epístolas, elas têm também um padrão previsível. Geralmente, a Jen Wilkin diz isso, né? Geralmente elas começam com um indicativo e aí elas se movem para um imperativo. Indicativo é quando eles dizem, descrevem algo, isso é indicativo. Imperativo é quando é uma ordem, é um comando, né? Indicativo versus imperativo. O indicativo é a nossa identidade. O indicativo nos diz o que nós somos, ele diz, isso é quem vocês são agora. E o imperativo é a nossa imitação. Ele diz, agora, como vocês são assim, vivam dessa maneira. Então, o indicativo ele diz respeito à nossa identidade. Agora vocês são assim, por causa de Cristo vocês são assim. E o imperativo ele diz respeito à nossa imitação. Uma vez que, por causa de Cristo, vocês são assim, agora vivam assim. Espero que faça sentido. Porque vocês são assim em Cristo, agora vivam assim. Esse é o padrão previsível das epístolas. Ele começa dizendo quem nós somos e depois ele começa a dizer como nós devemos viver. É importante a gente entender também o contexto cultural das epístolas, eu já falei um pouco disso. Mas as epístolas foram escritas em uma época em que o Império Romano era o governo estabelecido, né, da época, e era um governo estabelecido culturalmente numa ideia de hierarquia muito forte, né, hierarquia no sentido de que tinha o topo do topo, que era o imperador, tinha as pessoas mais poderosas do império, enfim, ia descendo. Os homens, eles estavam sempre acima, e os homens de classe alta estavam acima dos homens de classe média e classe baixa. Os escravos, as mulheres e as crianças estavam na base na base da cadeia alimentar, da pirâmide social. Então, a gente precisa ter em mente, como eu já falei, que não era uma sociedade como é a nossa. O Império Romano era uma sociedade diferente da nossa, que era uma sociedade muito baseada nessa questão de hierarquia, com as mulheres, as crianças e os escravos na base e os homens dependendo da classe social mais para cima. Por que é importante a gente saber disso? Porque Cristo nas epístolas é aquele que quebra a hierarquia do Império Romano. Cristo nas epístolas é o Messias que, através do seu sangue, comprou igualdade a todas as pessoas. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que Cristo não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Às vezes a gente tira essa passagem do contexto e a gente começa a falar sobre gênero, né? O apóstolo Paulo estava falando que homem e mulher é a mesma coisa, que não tem nenhum tipo de diferenciação de gênero, que não tem dessa de diferença biológica e whatever, né? Mas ele está falando sobre salvação. Ele tinha em mente ele estava falando de um contexto romano para pessoas num contexto romano. Então ele estava falando, pensando exatamente nessa hierarquia que estava completamente tatuada na mente das pessoas daquela época. E ele está dizendo, ó, em Cristo não existe mais hierarquia. Em Cristo não tem mais homem acima da mulher, não tem mais livre acima do escravo, não tem mais judeu acima do grego. Em Cristo, nós estamos todos no mesmo nível. Cristo faz um terreno aplanado, onde todos estão exatamente no mesmo nível. Então, vocês não podem mais tratar os seus irmãos com desprezo. Então, você vai ver, vez após vez nas epístolas, esse chamado à unidade, esse chamado a nós somos todos iguais, esse chamado aos maridos, tratem as mulheres
tratem as esposas com amor, esposas, tratem o marido com reverência, filhos, respeitem os pais, pais, não incitem seus filhos à ira, escravos, sejam submissos aos seus senhores, senhores, sejam amáveis com seus escravos. Por quê? Ele tá nivelando o terreno que na sociedade da época não era de forma alguma nivelado. Então, quem é Cristo nas epístolas? Cristo é aquele que traz igualdade em uma sociedade absolutamente desigual. Cristo nas epístolas é aquele que traz igualdade em uma sociedade absolutamente desigual. Então, as epístolas são completamente contraculturais, né? As epístolas são completamente contraculturais no sentido de que elas trazem uma comunidade em que todos são família, em que os não iguais, em que os diferentes se tornam família, e todos são amados, valorizados, ouvidos e bem-vindos, independente de gênero, de classe social e de nacionalidade ou etnia. Então é belo a gente ver o quanto a Bíblia é contracultural. Apesar de que hoje parece que ela não se faz mais contracultural, mas é porque a gente não a lê com as lentes corretas, né? Bom, então esse é Cristo nas epístolas. Eu poderia falar muito mais sobre isso, tenho muito para falar sobre isso, essa questão de unidade, essa questão de igualdade, mas eu vou parar por aqui. Quando a gente falou dos nomes de Cristo, eu falei isso em outras aulas, muitas das nossas aulas vão acabar ficando um pouco parecidas, porque quem é Cristo do começo ao fim da Bíblia é o mesmo Cristo, a gente só está vendo algum tipo de umas diferenças de nuance, né? Mas quando a gente pensa na questão dos nomes de Cristo, é importante a gente lembrar que 95% das vezes, 95% das vezes em que Jesus é mencionado nas epístolas, ele é chamado de Senhor, Cristo ou Senhor Jesus Cristo, ou alguma combinação desses três termos. Ele, 95% das vezes é assim. 5% das vezes ele é chamado somente de Jesus. Por quê? Eles só falavam Jesus a partir quando Jesus ascende. Ele não é mais Jesus de Nazaré, agora ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que ele de fato tem poder sobre a morte, nós vimos ele ascender, nós estamos convencidos, por causa do Espírito que agora desceu sobre nós, de que esse é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Então eles não o chamam mais de Jesus. Quando eles chamam de Jesus é porque é alguma passagem específica sobre a pessoa histórica, né? Quando eles estão citando sobre o momento ali de encarnação ou qualquer coisa do tipo, aí eles chamam de Jesus. Mas é importante a gente notar que quem é Cristo nas epístolas? 95% das vezes em que ele é citado, ele é Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo, não só Jesus. Então é aquilo que eu já falei, essa questão da reverência. Nós precisamos ter essa reverência de que ele não é só Jesus, meu camarada, Jesus, Jesus e café, Jesus e taco, Jesus e burrito, Jesus e yoga, whatever. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não só veio e viveu a vida perfeita, mas que morreu e ressuscitou e ascendeu e voltará. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom? Bom, esse é Cristo nas epístolas. Uma epístola que deixa bem clara a pessoa de Cristo, por isso que eu vou trazer ela um pouco mais destacada, é a Epístola aos Hebreus. Como eu falei, a gente não sabe quem escreveu, né? Eu brinco que a minha teoria é que foi Priscila. Eu brinco porque eu nunca fiz uma pesquisa profunda sobre isso, mas eu sei que existem teólogos sérios que realmente creem que Priscila foi quem escreveu. Mas eu realmente não tenho nenhum tipo de argumentação para isso. Eu só brinco mesmo. Porque seria muito bacana a gente chegar no céu e saber que uma mulher escreveu uma das epístolas, né? Mas independente de tenha sido Priscila ou não, é uma epístola maravilhosa. É uma epístola que foi escrita especificamente aos hebreus, ou seja, aquelas pessoas que tinham é, essa origem judaica, essa origem de serem judeus e não gentios, né? E os hebreus, a epístola aos hebreus, ela deixa bem clara a pessoa de Cristo. Quem é Cristo nas epístolas? É, a palavra-chave da epístola aos hebreus é melhor, né? A palavra melhor. Jesus é melhor. A Jen Wilke, inclusive, tem um estudo chamado Better, em inglês, que, se eu não me engano, tem traduzido em português gratuitamente pelo Benditas Blog. Eu posso estar errada. Eu sei que eles têm um estudo dela gratuito, e eu acho que é o de Hebreus, né? Mas, enfim, se for, vocês deveriam lá buscar, porque é maravilhoso. Mas a palavra-chave do livro de Hebreus é melhor. Jesus é melhor. Em Hebreus, Jesus é melhor que ele é o melhor mediador, ele é superior aos anjos. Mediador é aquele que media, né, entre Deus e os homens, e o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o melhor mediador.
Ele é o melhor profeta, ele é superior a Moisés. A gente viu isso na nossa aula do Antigo Testamento. Ele é o melhor sumo sacerdote. Ele é aquele que representa a nós no Santo dos Santos, na presença de Deus, e está constantemente nos representando. Ele é o melhor sacrifício, ele não somente é o sumo sacerdote, como ele é o próprio sacrifício. E ele é o melhor tabernáculo, que é o lugar da presença de Deus. Então, Hebreus, ele nos mostra quem é Cristo nas epístolas. Ele é melhor do que tudo o que o Antigo Testamento mostrou, todas as sombras que o Antigo Testamento trouxe. Né? Lembra que eu falei para vocês, todas essas coisas, o tabernáculo, o sumo sacerdote, o sacrifício dos cordeiros, a Páscoa, todas essas coisas que eram apenas sombra daquilo que viria, e Hebreus fala, olha, veio, o melhor já veio, o melhor já aconteceu, e na epístola dos Hebreus, Jesus Cristo, quem é Cristo nas epístolas? Ele é aquele que é melhor, melhor que todas as sombras do Antigo Testamento. Bom, agora por fim, a gente vai falar sobre quem é Cristo em Apocalipse, né? Quem é Cristo em Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele é, em inglês, o título do livro de Apocalipse é Revelation. The Revelation. E em português é chamado Apocalipse, né? Que é um nome que não significa nada, né? Na verdade, significa. Apocalipse é a palavra original, é a palavra em grego, né? Lembre-se que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. E Apocalipse é a palavra em grego para revelação, que é de onde o inglês tirou o nome que eles têm na Bíblia deles, que é Revelation. Então, revelação é o que significa Apocalipse. Não sei se você sabia, eu demorei muito tempo da minha vida para descobrir. Era igual Atos, você falava Atos Apocalipse, é o nome do livro, whatever. Mas Apocalipse, então, é a palavra grega para revelação. Revelação do quê? O primeiro verso do livro nos mostra isso. Apocalipse 1:1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, olha aqui, se você usa o método indutivo, que eu já ensinei no nosso canal, é, você percebe que tem muitas pessoas aqui nesse verso. A revelação foi Deus que deu para Jesus Cristo, e ele revelou aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e ele enviou tudo isso, intermédio de um anjo, para João. Mas então Apocalipse é essa palavra revelação. Existe uma outra parte do Novo Testamento, nos Evangelhos, em que a palavra Apocalipse é usada nesse sentido de. A mesma palavra é usada nesse sentido de revelação, que é quando Cristo fala sobre ele ser a revelação da luz aos gentios. Então, quem é Cristo em Apocalipse? Ele é a própria revelação. Né? Então, Apocalipse, que significa revelação, é o próprio Cristo. Cristo é a revelação, então é isso que Cristo é em Apocalipse. Apocalipse não é o único livro apocalíptico. Apocalíptico no sentido de, nessa questão de final dos tempos, de revelação e tudo mais. A literatura apocalíptica era uma literatura comum até na época em que isso foi escrito, e para a audiência original era uma literatura comum. Para nós é muito complicado de entender, é muito complicado de, sei lá, ter uma noção do que significa o Apocalipse, porque não é uma literatura comum para nós. Mas não era tão confusa para eles quanto é para nós, para a audiência original, né? Mas então, quem é Cristo no Apocalipse? A gente vê muitas coisas reveladas, né, nessa revelação do Apocalipse sobre quem Cristo é. E eu vou apontar só algumas aqui hoje pra gente, tá bom? Primeiro eu quero apontar que ele é o cordeiro imolado e o leão. Ele é o cordeiro imolado e o leão de Judá, da tribo de Judá. Quem é Judá? Se você for ver Judá, eu amo isso. Judá é um dos 12 filhos de Jacó, né? Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Jacó é neto de Abraão e Judá é bisneto de Abraão, um dos filhos de Jacó. E é um filho interessante de Jacó. Se você for ver lá a história de Jacó, ou de Judá, ele é aquele que tinha 3 filhos, e o filho mais velho casou com uma moça chamada Tamar. E essa moça, esse filho, ele era uma pessoa muito ruim, tão ruim que Deus o mata. Diz na Bíblia que Deus matou ele. E aí fazia parte da tradição da época que se um filho mais velho morresse, a esposa deveria se casar com o filho
subsequente, o filho mais novo, de maneira a suscitar herança, suscitar descendência ao filho mais velho. Então, o primeiro filho, o mais velho se chamava Er, eu acho, e o segundo Onã, acho que é. E aí o mais velho morre, Onã, que era o segundo, deveria se casar com Tamar, e o primeiro filho deles seria considerado filho de Er. E aí, já Judá dá o seu filho, segundo filho, para Tamar, eles casam, mas o segundo filho, ele também era muito ruim, ele não queria suscitar descendência ao seu irmão, ele não queria dividir a herança com a descendência do seu irmão, e aí Deus mata ele também. E agora Tamar já perdeu 2 maridos, e aí tem um terceiro filho, que é o sei lá, não sei o nome em português, mas o terceiro filho mais novo. Só que ele é muito novo para casar. Então o que que o Judá faz? Judá tá com medo que o terceiro vai morrer também. Como se a culpa fosse de Tamar, né? Não foi culpa dele que criou os filhos maus, a culpa deve ser dessa mulher. Daí o que que ele faz? Ele fala: Tamar, volta para casa do seu pai e espera lá. Quando o meu filho mais novo cresceu, eu dou ele para você em casamento. Mas ele não tinha a menor intenção de fazer isso, está escrito na Bíblia, porque ele estava com medo que o terceiro fosse morrer também. Então ele tinha a intenção de deixar Tamar viúva para sempre, ela provavelmente era muito nova, e deixar ela em vergonha e viúva e destituída de qualquer tipo de futuro, de qualquer tipo de herança, de qualquer tipo de dignidade. O que acontece? Tamar, ela descobre que ele era esse plano, ela descobre que o filho mais novo já tem idade para casar e não foi dado para ela. Ela se veste de prostituta, vai para a estrada, se oferece para Judá, Judá dorme com ela. Ela engravida, mas Judá não sabia que era ela, tá? Porque ela estava com um véu no rosto. Ela engravida. Judá ouve falar que a nora dele engravidou, e como ela não era casada, ela tinha adulterado, e aí ele manda matar ela. Quando ele está arrastando ela para fora para matar ela, ela mostra uma prova de que os filhos dela, que ela estava grávida de gêmeos, era de Judá. Por que eu tô contando essa história doida? Porque Jesus é chamado de o leão de Judá. José, o pai de Jesus, ele era da tribo de Judá. Jesus, ele é da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. A descendência do Cristo vem dos 12 filhos de Jacó. Não é José, não é Benjamim, é Judá que tem essa descendência que vira a descendência do Messias. Por que isso sempre me toca? Porque é uma história absurda. É uma história que a gente conta mal, a gente sempre culpa a mulher, como sempre, né? Nossa sociedade faz isso. E eu poderia aqui explicar as nuances, mas o que importa é, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, e Judá não foi uma pessoa boa. Isso prova que Deus ele não usa só pessoas boas. Aliás, ele nunca usa pessoas boas, porque se ele fosse, ele não usaria ninguém. A única pessoa boa que existiu foi Cristo, nós o matamos. Então, eu amo que no Apocalipse Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E Judá era uma pessoa quebrada, como eu, como você. Enfim, abri um parênteses enorme aqui, porque eu amo essa questão. Mas enfim, em Apocalipse, quem é Cristo? Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas ele é também o cordeiro imolado. Há mais de 20 vezes no livro de Apocalipse em que Jesus é chamado ou referido como cordeiro ou cordeiro imolado. É super interessante, uma das minhas passagens preferidas da Bíblia é Apocalipse no capítulo 5. Eu ia ler a passagem toda, mas não vou ler não, eu só vou explicar. João, que está recebendo a visão, né, de Apocalipse, ele vê um anjo clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E aí João olha e vê que nem nos céus nem na terra há ninguém que seja digno. E aí ele começa a chorar desesperadamente. E o anjo diz, um dos anciãos diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o ancião nomeia essa pessoa que virá, que é um leão e que é a raiz de Davi, ou seja, um rei. E aí João olha esperando ver esse leão, né? Imagina Aslan, né, na sua majestade das Crônicas de Nárnia. Ele espera ver esse leão. E aí o que acontece? Ele espera ver esse leão e quando ele vira, diz o seguinte no versículo 6. Quando ele espera ver o leão, no versículo 6, diz o seguinte: depois eu vi um cordeiro
que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E aí descreve esse cordeiro e ele é adorado vez após vez pelos anjos, dizendo: Tu és digno de receber toda a honra e o louvor, e o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Porque ele é esse cordeiro que está sentado e vai receber toda essa glória para todo sempre. O que é bacana da gente ver? O ancião diz: Olha, lá vem o leão de Judá, o rei da raiz de Davi. E quando ele olha, ele vê um cordeiro imolado. Isso que é Cristo. Imolado, o que significa imolado? Significa cortar o pescoço. Ele vê um cordeiro com o pescoço cortado e sangue saindo. Então, Cristo, ele é ao mesmo tempo o leão e o cordeiro. Ele é ao mesmo tempo o vencedor, o rei, e o cordeiro humilde que se humilhou e se permitiu ser sacrificado por nós. Então, no Apocalipse, quem é Cristo? Ele é tanto o leão quanto o cordeiro. E eu acho isso absolutamente maravilhoso. Vamos seguir. Jesus em Apocalipse, ele também é o juiz. A gente sabe que Apocalipse trata do julgamento, né, de Deus sobre o mundo final. E Jesus mesmo falou durante a sua própria encarnação do tempo em que ele estaria pronto para julgar as nações. Ele disse que viria um tempo em que ele separaria as ovelhas dos bodes e o trigo do joio. Então, Jesus é também o juiz no Apocalipse. Em Apocalipse, Jesus também é rei. A gente já falou da ascensão dele, que ele está agora mesmo assentado no trono, que Cristo foi coroado quando ele ascendeu. E a gente também falou que o seu reino foi inaugurado, mas não consumado. A gente falou sobre isso hoje. Mas em Apocalipse, a gente lê Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então a gente vê que o trono de Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho, Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele é o rei sentado no trono, cujo rio da água da vida sai do trono do Cordeiro. E por fim, no Apocalipse, Jesus ele é também o vitorioso conquistador. A gente vê em Apocalipse 19:11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Esse é Cristo. Cristo é o cavaleiro fiel e verdadeiro. O cavalo branco ele pode ser significativo, alguns teólogos vão dizer que é porque era a cor do cavalo dos imperadores romanos. Lembra que eu falei da audiência original no contexto do Império Romano? No contexto do Império Romano, quando o imperador ganhava uma guerra e ele fazia suas passeatas para mostrar sua glória e sua majestade, ele sempre fazia no cavalo branco. Então pode ser que isso seja significativo, representando a majestade e a vitória de Cristo. Spurgeon, Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, ele explicou lindamente o que isso significava, essa questão de Cristo como o vitorioso conquistador, e eu traduzi, e eu quero ler para vocês, né? Então, o que significa esse contraste entre a encarnação, a humilhação de Cristo e a glória dele. E Spurgeon disse o seguinte: Eu gostaria de pedir aos santos de Deus que choraram no Getsemane, que levantassem seus olhos e sorrissem ao ver o mesmo Redentor que antes jazia rastejando sob as oliveiras, agora montado no cavalo branco. Seu Senhor, nesse momento, não é mais desprezado, mas toda a glória que o próprio céu pode conceber é derramada sobre ele. Então, aquele que no Getsemane chora sobre as oliveiras e está ali no seu momento de humilhação, de encarnação, agora ele é esse cavaleiro, o justo, o fiel e verdadeiro cavaleiro sobre o cavalo branco, absolutamente glorioso, como diz Spurgeon, toda a glória que o próprio céu pode conceber é derramada sobre ele. Então esse é o nosso Cristo, de Atos a Apocalipse. O Cristo agora é ressurreto, sentado em seu trono à direita do Pai, o vitorioso Rei de todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus Cristo no qual nós cremos, a quem nós servimos e cujo nome nós carregamos quando nos denominamos cristãos. Amém. Vamos orar? Pai, toda honra e glória e louvor e majestade para sempre e sempre seja do Cordeiro que é digno de tudo isso. Pai, o Cordeiro imolado que se humilhou, que aceitou receber a tua ira, Deus, sobre ele.
A tua mão que não foi parada, Deus, que desceu o punhal sobre o teu próprio filho, esse cordeiro imolado, é também o vitorioso cavaleiro no seu cavalo branco, fiel e verdadeiro, que julga com justiça. Deus, que privilégio para nós nos chamarmos cristãos, nos denominarmos cristãos, aqueles que seguem o Cristo, aqueles que seguem esse cordeiro que é também o leão. Obrigada, Pai, pela revelação de quem Cristo é, de Gênesis a Apocalipse. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu até aqui de entendermos a teologia, a doutrina, a verdade de quem Cristo é, de Gênesis a Apocalipse, que a Bíblia inteira, inteira, nos fala sobre ele, como ele mesmo disse. A Bíblia inteira é sobre ele. Toda a história sussurra o seu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ensinar e aprender sobre Cristo. Nós te agradecemos por esse tempo, em o nome dele. Amém. É isso, gente. Até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é a última aula, né, onde nós vamos falar quem nós somos em Cristo, né? Qual é a nossa identidade nesse Cristo de Gênesis a Apocalipse? O que é que isso tem a ver com nós, né? Quem nós somos em Cristo. E vai ser, pela glória de Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus, uma aula muito boa, eu acredito. Tá bom? Então eu vejo vocês lá. Compartilhem essas aulas com seus amigos que vocês querem que aprendam mais sobre quem Cristo é. E para mim é um prazer ensinar vocês. Tá bom? Um abraço grande e até a nossa próxima aula. Tchau!